Mesmo de alegria, nós estamos aqui nesta noite. Glória a Deus. Para servir e adorar o nome do Senhor, a qual só temos dado essa oportunidade. Nós estamos aqui, hoje também tem culto lá na igreja, mas o pastor nos liberou para estar aqui na igreja, servindo a fita do bom, para que foi chamado, Louvado seja o nome do Senhor. E como os irmãos deram o tema, eu convidei para abrir a Bíblia aí, livro de Cântico, capítulo 2, também. Louvado seja o nome do Senhor. Também louvo a vida pelo irmão Júnior, pela Regina. Que algumas vezes eu vim aqui, como convite do casal, Deus possa se estar abençoando. Casal, a família do casal, eu tenho bênçãos de Deus aqui nesse ministério, nessa obra, e que Deus possa se também estar abençoando o pastor, a pastora dessa obra, que Deus possa cada dia capacitar, cada dia agradecer um ano novo, um investimento novo, para que venha estar sempre tendo que servir a igreja, porque a igreja é propriedade Deus, quanto mais é dado, mais é cobrado, e a responsabilidade da igreja, do ministério, é cuidar das ovelhas, dos membros, aquilo que o Senhor confiou, aquilo que os anjos queriam fazer, mas Deus confiou a nós. Os anjos falaram: quem há de vir por mim, quem há de vir por nós, E Isaías estava dizendo que habitava num povo de puros lábios, que ele tinha a boca pura, e veio hoje, pegou lá Atenas que estava no trono de Deus ali, o purificou. Ou seja, Deus vai te dar toda a ferramenta, Deus vai capacitar todos aqueles que é chamado para trabalhar na sua seara, para trabalhar na sua obra. Eu sei que muitos esquivaram, muitos têm, aleluia, fugindo dessa responsabilidade, mas aquele que se manifesta, aleluia, Deus tem o capacitado, porque a obra é do Senhor, as vidas é do Senhor, aleluia, e nós temos confiado a quem? Aos pastores, aos homens que dão aos obreiros, porque, irmão, é muita responsabilidade. Aqui queremos estar ministrando, aleluia, para servir as ovelhas do Pai, ao querido do Senhor, à amada do Senhor, que é a igreja. E quando nós falamos igreja, irmão, nós não falamos de tempo, nós não falamos de construção, mas nós falamos de vida, aleluia. Separados somos membros, mas juntos, como estamos aqui, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo aqui Cantares ou Cântico, capítulo 2, versículo 1, até o número 1 até o número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a rosa de Sarão, o lírio do vale. Qual do lírio entre os espinhos? Qual é a minha querida entre as donzelas? Qual a macieira entre as aves do bosque? Qual é o meu amado entre os jovens? Desejo muito as suas sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode ficar à vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi me dado esse texto, foi me dado esse versículo, o verso 1, que diz: eu sou a rosa de Sarão e o lírio dos vales. Eu estou dizendo que esse livro aqui, de
cantos, como Provérbio, como Eclesiastes, foi escrito pelo sábio Salomão. Salomão é o filho de Davi, na hierarquia de Davi, ele é o segundo a sentar o trono, mas ele é o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Saul. Saul foi o rejeitado porque saiu da vontade, do querer do Senhor. Então Deus levanta Davi, Deus acha graça a Davi, Deus fala que Davi vai fazer segundo o seu coração, aquilo que apraz. O coração de Davi está alinhado ao coração de Deus, e a Bíblia aqui vem falando que Davi teve 20 filhos, e dos 20 filhos, Deus achou graça em Salomão. Salomão era o caçula, e assim o Senhor separou todo para Salomão. A Bíblia fala que Salomão reinou sobre Israel por 40 anos, e Salomão foi muito próspero, Salomão foi muito rico. Israel, no seu reinado, era uma potência. Ninguém ousava ter guerra com Israel nessa época, porque Israel estava bem capacitada, Israel estava bem servida, e também estava sobre a proteção de Deus. Israel estava passando uma época de prosperidade. Israel estava passando uma época de abundância. Aquilo que Josué não conseguiu fazer, porque os anos eram curtos, aleluia, Davi lutou e conquistou toda a província, toda a terra que Deus tinha prometido há mais anos atrás. Josué não conseguiu conquistar tudo, porque eles tinham já perdido 40 anos no deserto, e esses 40 anos voltou para a vida de Josué. Então ele falou assim: agora Josué, você assenta, divide a terra e deixa depois o resto comigo. E 400 anos depois, Deus levanta Davi. Davi, irmão, foi levantado segundo o coração de Deus, e ele conquista tudo aquilo que Deus falou que ele tinha por herança para dar aos filhos de Israel. E agora Salomão, ele reina sobre essa bênção. Agora aleluia, Salomão, ele reina sobre essa prosperidade liberada por Deus, não só sobre Salomão, mas todo o povo, sobre toda a província, porque também Salomão, ele foi obediente quando ele resolveu dar, aleluia, 1000 juntas, aleluia, de boi em sacrifício ao Senhor, e Deus o recebeu, e Deus visitou ele em sonho e falou: pede que tu queres, porque assim eu vou fazer. Aleluia. Ele pede sabedoria, e pedindo sabedoria, o Senhor falou assim: como que tu não me pediu, aleluia, a cabeça dos seus inimigos, botar dos inimigos? Aleluia, como você não me pediu prosperidade, eu vou dar prosperidade. E como, aleluia, você não me pediu longevidade de vida, sabe de uma coisa, Salomão? Eu vou aumentar os seus anos de vida, e tu viverás sobre essa terra, aleluia, e será um próspero. E nós sabemos, irmão, que o nosso Deus, ele vela com a sua palavra para cumprir. Ele fala: eu não sou filho do homem para que se arrependa, eu não sou filho do homem para que minta. Então, irmão, se Deus ele prometera, Deus vai se cumprir. Nós sabemos, irmão, que na história bíblica Salomão também deixou a desejar. Sabemos que Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas, E muitos desses casamentos, ou todos, vamos botar assim, foi aliança política. Para fazer aliança política, Salomão falou assim para o rei: então me dá uma das tuas filhas em casamento para nós fazer uma aliança. Porque fazendo uma aliança eu vou importar, aleluia, você vai exportar, aleluia, e nós vamos viver sobre harmonia. Como vamos manter essa harmonia? Sobre esse casamento. E por isso que Salomão muito casou, irmão.
Por isso que Salomão teve muitas mulheres, porque ele também, ser rei, ele era político. E para fazer a política ele teve que fazer algumas alianças para adquirir, aleluia, muitos bens, muitos retornos para Israel. E aqui, irmão, como eu falei sobre o livro de Cantares, como eu falei sobre o livro de Provérbios, e sobre, como eu falei, aleluia, o livro de Eclesiastes, né? Isso também reflete sobre 3 etapas na vida de Salomão. Aleluia. Quando ele escreve Cantares, onde foi lido, ele era um jovem rapaz, cheio de vida, cheio de desejo, também cheio de amor, aleluia. Uma mulher chamou sua atenção e ele amou muito essa mulher. E quando nós falamos sobre o provérbio, irmão, nós olhamos para um homem maduro, um homem na tua faixa de 40 a 45 anos, e agora ele vem instruindo. Se tu pega o livro de provérbio, você vai ver sempre ele se dirigindo, aleluia, ao povo como filho. Como ele é o pai, aleluia, ele instrui os filhos, né? A Bíblia fala, aleluia, que o livro de provérbio, aleluia, contém conselhos sobre a sabedoria e prudência, como viver uma vida justa. Aleluia. Eclesiastes é sobre um sentido da vida, é a futilidade das coisas materiais quando não se tem, aleluia, um propósito espiritual, né? E quando a Bíblia fala na Eclesiastes, aleluia, que tudo é vaidade, tudo vai passar, aleluia. Ele estava dizendo assim, olha só, tudo vem, mas daqui a pouco tudo vai embora. Quando ele fala sobre essa vaidade, ele está falando assim, hoje você tem, hoje você pode, mas amanhã isso vai passar. Verdade. Amanhã isso daqui não vai ficar. Amanhã isso aqui vai se findar. Aleluia. Ele está falando e ele chega à conclusão da sua vida que tudo é passageiro. Glória a Deus. Né? Ele fala que melhor é fazer a obra do Senhor. Melhor, né? Estar na presença do Senhor, servir o Senhor. Porque uma vida que você ganha será eterna para o reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmão, vem lá do céu, mas ele nasce dentro da gente. Quando Jesus ele vem pregar o evangelho, ele não anunciou o reino de Deus. Ele fala, venha a nós o teu reino. Quando ele fala, venha a nós o teu reino, ele está dizendo, o Espírito Santo de Deus vai descer, vai habitar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando ele fala sobre isso, ele está falando assim, o evangelho, a palavra, a salvação, o reino de Deus está dentro de mim. Está dentro de você. E isso que está dentro da gente tem que ir para quem está aí. O que está aqui tem que ganhar quem está lá. Olha! E o reino de Deus tem que ser contagiante. Glória a Deus. O reino de Deus ele tem que propagar. Quando ele fala, venha a nós o teu reino. Isso já aconteceu, o Espírito Santo de Deus já desceu. O Espírito Santo de Deus ele já habitou. Agora cabe eu e você a propagar o seu evangelho. Aleluia. A Bíblia fala lá no Coríntios, que ele é o capítulo 4, não lembro se é o primeiro ou o segundo livro, mas ele fala assim, tenho eu um tesouro de barro. Tenho eu um tesouro dentro do vaso de barro, para que a excelência não venha a ser minha, mas venha a ser do Senhor. Quando ele fala sobre isso, esse tesouro que vocês carregam, é o reino de Deus, é a salvação. É eu que estou habitando dentro de vocês. O vaso pode ser até simples, pode até quebrar, mas eu posso moldar, eu posso trabalhar, eu posso levar na oraria e restaurar, porque meu intuito não é lançar ninguém fora. Se quebra, eu levo para a olaria. Se cai, eu levo para a olaria. Eu refaço ele de novo. Eu refaço ele. Deus ele não trabalha com descarte. Deus trabalha com reciclagem. Aleluia. Deus ele olha para dentro de você. Deus ele conhece o meu pior ser. Deus conhece a minha pior versão. Porque ele habita, ele sonda meu pensamento no coração, irmão. Aleluia. Mas ele mesmo assim nos amou. Ele mesmo assim nos elegeu. E ele mesmo assim nos levantou para ser, aleluia,
alguém na sua obra. O que eu quero dizer? Deus, Ele apostou muito em você, muito em teu ministério. É aquele que investe, aquele que trabalha, é fiel de sustentar, é fiel de eleger. Aleluia. Muitas vezes você fala assim, mas Senhor, não era nem para mim estar vivo. Mas Deus está dizendo, é por causa da chamada. Aleluia. É por causa do ministério que eu tenho guardado a minha igreja, que eu tenho guardado meus filhos. Mas muitas vezes você ainda não está no querer do Senhor. Hoje não. Mas Deus já tem planos e projetos para você. Aleluia. E num culto como esse, Deus está falando, estou eu lapidando. Estou eu trabalhando no coração. Estou eu tirando o que é demais. Estou eu moldando. Quando leva-se uma argila para a olaria, é um processo. E esse processo, aleluia, muitas vezes parece ser demorado, porque Deus vai no teu ritmo, igreja. Porque às vezes no nosso ritmo, no ritmo dele às vezes não dá. Mas o Senhor vai no teu ritmo, devagarzinho. Mas Senhor, eu não consigo perdoar. Deus, amanhã eu vou te dar uma oportunidade. E você vai e não consegue, mas amanhã eu vou te dar outra oportunidade. Aleluia. Até você aprender a perdoar. Até você aprender a suportar. Até você aprender a se calar. Até você aprender. Deus não te ausenta. Deus, Ele te prepara e te põe no fogo de novo. Eu te ponho você no fogo de novo. Mas Senhor, eu não quero mais viver aquela situação. Mas eu vou te preparar para suportar ela. O que parece ser dificuldade, problema, é um processo, igreja. Porque amanhã depois, quando você vencer, porque o Senhor, como eu estou falando, Deus vai no teu ritmo. E outra coisa, não adianta você também querer correr sem estrutura, sem fundamento. Não adianta. Sabe o que acontece? Ele vai te parar. Sabe por que Ele vai te parar? Porque Ele quer você no tempo dele. Ele quer você necessário. Ele quer você no tempo dele. Uma vez eu escutei um testemunho do pastor Luciano Subirá. E ele falou que ele estava pregando aí pelo mundo afora. Ele falou que ele só lia a palavra, orava constantemente. Ele saía, era sinais mais sinais, sinais mais sinais. Ele falou que num certo dia ele sofreu um acidente. E o carro dele todo se quebrou. Ele teve internado por muito tempo. E ali ele parou de ser um pregador itinerante, passou a ser um pregador de igreja. E quando ele foi ungido para ser pastor, depois de 2 anos daquele acidente, de tanto questionamento, porque o questionamento dele era dizer, por que o Senhor permitiu o acidente? E Deus usou a boca do homem que estava ungindo ele, a pastor, falou, filho, para Satanás era o teu fim, mas para mim era eu te parando para mim te cuidar, porque você já estava dando um passo que você não poderia mais sustentar. E lá na frente eu via Satanás já te derrubar. E por isso eu te parei. Aleluia. Mas no meu tempo tu vai voltar a propagar o meu nome. Então, igreja, quanta gente às vezes acha que está preparado. Muitas vezes a gente acha que está pronto. Muitas vezes Deus ele já conhece, irmão. Tem coisas que ainda a gente não suporta passar. Tem coisas que a gente ainda não suporta a viver. Mas quando nós caímos no estudo, na palavra, na oração, no jejum, na busca, a raiz ele vai acrescentando. Aleluia. E Deus começa a mover sobre a nossa vida. E a vontade dele vai, aleluia, vai estando na nossa vida. Então, irmão, Deus tem paciência para o teu crescimento. E quando você está correndo demais, Deus também tem uma forma de te parar para botar você conforme o passo dele. Igreja,
Eu quero dizer com todas essas palavras, porque tenha o cuidado de Deus sobre a sua igreja. Tenha o cuidado de Deus sobre os seus filhos. Enquanto nós olhamos aqui, lemos cantares. Nós vemos aqui o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. Na interpretação do judeu, é Deus olhando para Israel, é Deus amando Israel. O homem aqui representa Deus. E na cultura judaica, a mulher representa Israel. Mas para nós, irmão, aqui representa Jesus e também, no mesmo tempo, a igreja. Quando a esposa está dizendo, eu sou a rosa de Sarão, aqui essa rosa representa a igreja. Porque quem é a falha é da mulher, a falha é da amada. E quando ela fala assim, eu sou a rosa de Sarão, olhe no varão, ela está dizendo, eu sou a única no meio de tantos espíritos. Eu sou a única que tenho a beleza. Eu sou a única que está sobressaindo, que está exalando um perfume, que está contagiando o ambiente. E a Bíblia aqui fala que no verso 2, o esposo responde, qual uria entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. E aqui o esposo ele fala, é bem verdade que você é a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Mas é bem verdade que entre você, entre os lírios, há também espinho. E esses espinhos aqui, eu tenho como as outras donzelas. Mas sobre as outras donzelas, só você que está sobressaindo. Aleluia. Só você está aparecendo. Só você está exalando. O que eu quero dizer para você, aleluia, o ministério da igreja é chamar a atenção do mundo. O ministério da igreja é estar linda, está bonita aos olhos de Deus. Aqui, irmão, quando ela fala que ela é a rosa de Sarão, o esposo concorda com ela, o marido ou o amado concorda com ela, está dizendo, você é bela, você é diferente. E muitos não entendem o porquê desse brilho, porquê desse perfume. E muitos em nossas voltas querem nos ferir, querem nos sufocar, querem abafar aquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida. Porque tudo aquilo que chama a atenção chama também a atenção de Satanás. A sua beleza, a sua santificação, a sua dedicação ao amado, ao esposo, à noiva, isso chama a atenção de pessoas que não estão no convívio. O relacionamento, aleluia, aqui é um relacionamento muito próximo, a qual Deus ele compara como o relacionamento de um homem com uma mulher. É o relacionamento dele para com Deus, nós para com Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus quer que cada dia nós cresçamos na sua intimidade. Aleluia. Deus quer que cada dia nós se aproximamos de Deus. Deus quer que cada dia você levante um diálogo com Ele. Quando eu falo levantar um diálogo, literalmente você levanta um diálogo com Ele. Literalmente você passar a botar Cristo como a primeira pessoa da sua vida. E quando você faz isso, Deus automaticamente vai se manifestar na sua vida. Deus vai falar com o seu íntimo, Deus vai falar contigo através de sonho. Se já não fala, porque às vezes nós não temos a sensibilidade de discernir o que Deus está fazendo ou falando com a gente através do sonho, através do seu íntimo, que Deus fala através do teu espírito, Ele fala com o nosso espírito. E muitas vezes a gente pensa que é coisa da minha mente. Às vezes há uma briga dentro de você. Um lado fala que é para ir para a igreja, o outro lado fala, fique em casa. Isso daí é o teu espírito lutando com a tua alma. A tua alma fala, fica em casa, porque tudo que deseja é a nossa alma. O Espírito está dizendo, vai lá buscar, vai lá que eu vou falar contigo. E muitas vezes há
Há uma guerra dentro de nós e muitas vezes nós não entendemos que já é o próprio Espírito falando com a gente. Aleluia. Já é o próprio Espírito incomodando. Às vezes a gente chega a uma certa vivência com uma certas pessoas e às vezes a gente sente uma incomodação de dentro da gente. Mas isso aí a gente não entende, que é o Espírito Santo de Deus já nos alertando que essa pessoa não é para bem para a nossa vida, que essa pessoa tem segurança de Deus na nossa vida. E o inferno, irmão, ele quer nos seduzir. O inferno, ele quer nos levar para os teus deleites. Satanás nunca vai vir de mão vazia para poder te seduzir, para poder ofuscar esse brilho que há entre você. Porque o lírio, irmão, quando tu olha para o lírio, você não repara os espinhos em volta, porque o lírio chama a atenção. Imagine Satanás querendo roubar aquilo que você já tem por herança, né? Agora vem Jacó e Esaú. Esaú vem cansado de uma caçada e Esaú pede a Jacó um prato de lentilha. Ele fala: eu até te dou um prato de lentilha, mas você me dá a sua primogenitura. Porque o que eu falo com isso? A primogenitura, irmão, era que Jacó queria, almejava, que era a bênção do pai, como o filho, né, que vai ser um dos patriarcas. Aqui a gente vê Jacó cobiçando aquilo que Esaú já tinha por direito. Esaú sem vigiar, Esaú sem dar crédito. Ele falou: eu te dou minha primogenitura, mas me dê esse prato de lentilha. Ou seja, Satanás veio com pouco para roubar aquilo. Aquilo que você sente momentâneo, igreja, aquilo que você sente momentâneo, nem sempre é o que você precisa no momento. O Senhor jejuou 40 dias, 40 noites. E acabando de jejuar, a Bíblia fala que teve fome. Segundo estudiosos, essa fome é uma fome extrema. É como se dentro do organismo dele já não tem mais gordura. Para o organismo se manter, para o organismo queimar, para virar combustível para ele. Quando chega nessa etapa, há uma fome extrema. Nem sempre a sua necessidade vai refletir o que você precisa. Aleluia. O diabo vira para o diabo. O diabo vira para Cristo naquele momento e fala assim: está com uma fome extrema, né? Transforma essa pedra em pão. E o Senhor falou para ele: não só de pão viverá o homem, glória, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem tudo aquilo que vem na nossa vida para nos seduzir, nós estamos dizendo, a gente consegue suportar. Agora eu sinto essa fome extrema, mas esse momento é o momento que Deus está me provando através do inimigo. Aleluia. E Deus, irmão, permite que o inimigo nos prove. Sabe por que Deus não prova? Porque Ele já te conhece, Ele já sabe até onde é a tua limitação. Mas Deus, Ele permite, porque Ele sabe que tu vai vencer a Satanás. Aleluia. E se tu não vencer, não se preocupe, tu vai voltar à escola, tu vai ter outra oportunidade e vai vencer ele. Glória. E é nessas etapas da vida que nós ganhamos maturidade. Aleluia. Que nós ganhamos amadurecimento. É com essas entregas. Porque muitas vezes a gente fazemos muito, imagina, Deus está com consagração. 40 dias em jejum, irmão, não dá nem para Satanás chegar perto dele. Mas é num momento desse que Satanás vai te provar, irmão. É no momento de separação. No momento de aproximação a Deus, porque o jejum vai só te aproximar a Deus. Nesse momento Satanás vai vir, irmão. Ele te estuda. Ele vai ver qual é a tua necessidade, vai querer te oferecer para poder te derrubar. Nós não estamos isentos, irmão, palavra é verdadeira. Deus está falando, é a rosa de Sarão, que é o lírio do vale. A rosa, o lírio, representa a igreja. Ela tem o seu brilho, ela tem o seu aroma. A igreja tem a intimidade.
Tu lê lá Mateus 25, Deus trata a igreja como a virgem no dia do casamento. Sabe por quê, irmão? Um noivo vai vir buscar sua noiva. Deus quer que nós se mantemos separados do mundo, separados do pecado. Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente está caindo sempre na mesma prova, igreja. Sempre é o mesmo demônio. E às vezes a gente cai, fica um ano, 2 anos, depois volta e cai. Igreja, vamos amadurecer. Aleluia. Vamos se entregar. Às vezes a gente só visita a igreja. Já está na hora de nós termos um laço com a igreja. A gente só visita a igreja. Mas Deus está dizendo, agora está na hora de uma aproximação maior. Deus só não quer te paquerar, Deus quer trazer você para perto. Aleluia. Deus quer botar um anel de compromisso e dizer: fica aqui que eu vou voltar para te buscar. Glória. E foi isso que Deus falou para a Sulamita. Deus preparou assim: hoje eu vim como camponês, mas eu vou voltar como rei, vou te levar para o meu palácio. Deus não quer que você seja somente só participante, né, da obra do Senhor, mas Deus quer que você seja membro do corpo. Glória a Deus, obrigado. Hoje, porque tem gente, irmão, só amante do Evangelho, mas não vive, não quer aquilo para a prova, não quer viver. E Deus está dizendo: eu tenho além, irmão. Irmão, vale a pena você fazer a vontade de Deus. Aleluia a Deus. Vale a pena tu ficar, irmão, conforme a palavra do Senhor. Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Eu não estou dizendo que vai ser fácil ser crente, não, irmão, porque tem dia aqui que a gente vem arrastado. Mas a gente vem arrastado e a gente está falando: Senhor, eu espero no Senhor. Glória. Eu espero no Senhor. Vem a luta, o resto do mundo se desaba em cima de nós. E tem momento que a gente não vê nada acontecer. Bate até bater um desespero. Aleluia. Até dar vontade de parar. Mas Deus fala assim: continue esperando que eu vou se manifestar. Glória a Deus. Continue esperando que eu vou fazer na sua vida. Igreja, se Deus falou que Ele vai fazer, continue. Glória. Aleluia. Quando Deus fala que Deus vai te exaltar, irmão, isso quer dizer que antes de uma exaltação vai vir uma grande humilhação. Tu acha que foi fácil para José, irmão? José, para ser exaltado, ele sonhou. O sol e a lua se empinavam perante ele. Jacó, como entendia de interpretação, falou: será que eu e sua mãe se dobraremos junto com teus irmãos a você, José? Nem José entendeu o sonho que Deus já tinha mostrado. Deus estava dizendo que vou botar você sobre a sua família, maior do que os teus. E isso levou o que, irmão? Isso daí já mostrava uma grande exaltação. Jacó entendeu o pai. Eu creio que José também entendeu, que José também, ele era um menino muito diferente já naquela época. E o que aconteceu, irmão? Por causa da promessa da chamada, ele foi vendido pelos irmãos, foi jogado no poço, do poço ele foi vendido, né? Foi vendido pela família, e ele chegou ao Egito. No Egito ele foi vendido por Potifar, na casa de Potifar. A sua mulher o desejou José para ele, né? Mas só como o inimigo gosta de desejar. E como José não se deitou com a mulher de Potifar, a mulher acusou ele como tentativa de estupro. Ele fugiu, mas ela conseguiu segurar o casaco dele. Ele foi acusado por tentativa de estupro. E a gente pensa assim: será se José tivesse deitado com a mulher, será que ele estava vivo hoje? Não. Potifar mandaria matar. Alguém ia ver, alguém ia entregar. Ele foi acusado por tentativa de estupro sem nada ter feito. Foi parado dentro de um cárcere. E nesse cárcere ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Ele viu que 3 dias depois o padeiro seria
o padeiro seria morto, o copeiro seria restituído para o seu serviço. E assim aconteceu. E antes do copeiro chegar, ele falou assim: lembra-te de mim. Nesse lembra-te de mim, irmão, foi esquecido por mais 2 anos. Total, essa dificuldade, esse crime na vida de José durou 13 anos, dos 17 aos 30 anos. O que eu quero dizer para você, quando Deus fala que tu serás exaltado, pode crer, irmão, porque uma pessoa que chora muito. Muita vontade você vai querer chutar o balde, muita vontade tu vai querer falar, mas tua voz não vai ter som, não vai ecoar. E depois, quando o copeiro lembrou de José, porque o rei teve um sonho que soube interpretá-lo, ele falou com o rei sobre as espigas e sobre as vacas, que as 7 espigas magras devoravam as 7 espigas boas, e as 7 vacas gordas eram devoradas para as 7 vacas magras, ou seja, viria 7 anos de fartura. Depois desses 7 anos de fartura veriam 7 anos de fome, e esses 7 anos de fartura seria esquecido. E ele ainda falou assim: tem uma solução. Quando chegar esses 7 anos de fartura, tem que armazenar comida. A gente não pode sobejar, a gente não pode estragar. A gente tem que armazenar comida para suprir não só o Egito, mas as nações circunvizinhas. Olha para quem Deus estava levantando José, para dar livramento a uma nação, os povos em volta daquela nação. E o que acontece? Aí o rei botou o anel dele. E José falou assim: olha só, José, tu serás o governador do Egito, só sobre mim. Só você será abaixo sobre mim, o resto você vai ter autonomia para tudo. Aleluia! O que eu quero dizer com isso? Se Deus falar que você vai conseguir, mas antes vai faltar, pode ter certeza. Antes vai faltar. Se ele fala que tu serás exaltado, você pode ver que antes tu vai passar por uma grande humilhação, mas lembre-te disso quando passar pela palavra, dizer: isso é só o processo. Aleluia! Espinho na sua vida é somente o processo. Quando espinho te ferir, deixa seu cheiro exalar. Deixa os espinhos saber quem é você. Deixa os espinhos dizer que o Espírito Santo de Deus há uma essência. A igreja há uma essência. Essa é a essência da vida do Espírito Santo de Deus. Satanás deseja ser a essência. Satanás deseja apagar ofuscar o brilho que é em você. Mas Deus está dizendo que Ele é contigo. E você vai vencer. Deus não quer, irmão, só te dar livramento. Deus quer que você seja participante, Deus quer que você seja filho, né? A Bíblia fala referência de filho, mas Deus dá referência sobre esposo. Deus quer que você seja sua esposa. Deus quer que você tenha aproximação. Deus quer que você tenha intimidade. Deus quer te tocar como outros não te tocam. Deus quer você somente com Ele. Deus deseja você. Deus, Ele quer você. Deus se importa se tu está triste ou se tu está alegre. Deus se importa, porque Ele ama a sua felicidade. Ele ama como você acorda bem. Ele ama. Ele ama, Ele se preocupa por você. Ó, uma grande bênção para você. Aleluia. Você chega aqui, o que é que Deus fala? Estou te cortando o laço, estou te dando vitória. Mas Deus quer te dar mais, igreja. A Bíblia fala assim: eu sou o dono do ouro, sou o dono da prata. Eu mato e faço viver. Né, irmão? O juiz é dele. Tem pessoas na nossa vida que Deus tem que matar. Deus está vendo que a ameaça é tão grande, mas como você é noiva, como você brilha perante Ele, Ele fala: eu prefiro matar pessoas em teu redor que não têm valor comigo, porque você sim é especial. Aleluia. Você mesmo falando que não, irmão, lá no último você quer Cristo. Jeremias falou assim: eu não quero mais pregar com a palavra, é tão difícil, esse povo é tão rebelde. Mas na mesma hora bateu um temor em Jeremias. Ele fala: até meus ossos estremecidos.
eu vou continuar pregando uma palavra. Mesmo hora ele fala que não, o Espírito fala que sim na vida da igreja. Deixa eu ganhar na sua vida. Aleluia. Tu é especial. Deus. Às vezes você ainda não está no Evangelho, mas Deus já te aceitou. Você ainda que não aceitou a Ele. Deus quer parar só de te dar livramento. Não, irmão, você vem aqui e recebe livramento e uma vitória no mundo. Mas Deus fala assim, eu quero dar muito mais. Mas para ter muito mais tem que ter relacionamento. Aleluia. O relacionamento, irmão, como a gente muitas vezes é novo convertido, o relacionamento começa a vir na igreja. Bom, é o ponto de partida. Vir na igreja. Chegando na igreja, os pastores vão te ensinar a orar. Os pastores vão te ensinar a ler a palavra. Os pastores vão te ensinar muitas coisas, passar por dificuldade. Por quê, irmão? Sou calejado. Ninguém quer aqui de paraquedas, irmão. Ai, muitas dificuldades, só forte. Como é que forja? Quem viu aquele filme A Forja? Como é que forja uma espada? É fogo e martelo. Eu acho que como é que se forja pastor, irmão? É fogo e martelo. Eles apanharam muito, irmão, isso eu tenho certeza. E se caiu de paraquedas, irmão, pode contar os dias que o ministério vai fechar. Se caiu de paraquedas, não permanece. Mas se tem raiz, se foi levado ao fogo, se lá foi forjado com martelo, Aleluia. pode fazer gabinete com os pastores, irmão, que eles têm para passar, vai te ajudar em oração. Deus vai revelar o que está oculto, escondido. Às vezes tem coisas que eu não consigo ver, não, irmão. Mas meu pastor consegue ver. Tu senta com ele e fala. Irmão, passei por um período da minha vida, quase me desviei. Eu falei assim, eu preciso fechar o olho para dormir, o diabo se manifestar, se apresentar. Às vezes eu acordava suado, todo arrebentado. Minha esposa, você está passando mal? Não, mas é batalha espiritual. Se eu morresse no sonho, eu não acordava, não. Teve uma vez que eu fiquei 3 dias sem dormir dentro de casa. Era uma guerra espiritual, eu falei assim, eu preciso. Eu comecei a falar com Deus no particular. Eu sem força, eu falei, o Espírito Santo, você vai levar. Aí eu comecei a ler o livro de Atos, comecei a ler o livro de Atos. E aquilo veio, irmão, começou a me levantar, li Atos todinho. Depois li as cartas todinho. Eu já li as cartas todinho, vou ler os 4 livros do Evangelho que eu não li, botei na li todinho. Aí depois voltei para Malaquias, voltei para Gênesis. Li de Gênesis a Malaquias, um livro todo. Aí tu acha que eu parei? Li 4 vezes o livro. E nesse período, o meu espírito ficou tão sensível a Deus, eu chegava no culto para pregar, Deus me revelava tudo. Já sabia que um dia não estava passando. Eu era muito sincero às vezes, mas lá a igreja lá para pregar tem que é agendado. Tudo lá é agenda, tudo lá é cronograma, tudo lá. Portaria, quem vai ficar no som, quem vai pregar, quem vai dirigir o culto. E nesse dia, não posso nem programar, mas um dia nós pessoas vai preparar a palavra que tu vai pregar. Eu só assim, eu vou pregar a palavra. Mas o pai teu irmão, eu obedeci a voz, preparei a palavra. Aí no dia o pastor, o irmão que ia pregar no ponte, e foi decidido muito rápido, jogou para o outro, não queria, jogou para o outro, não queria. Aí por último chegou a mim. Se eu não tivesse obedecido a voz que foi. E nesse dia foi tão grande o operar que eu me assustei, sabe por quê? Primeira vez, li a Bíblia em 6 meses. Segunda vez, 6 meses. Terceira, eu li em 4 meses. E a quinta, eu acho que eu li a Bíblia em 3 meses. A sexta, eu li a Bíblia em 14 dias. Tu vê a diferença. Irmão, e eu te falo, nem todo mundo consegue ler a Bíblia toda, não. É uma guerra. Para tu chegar até ela, irmão, tu tem que matar muito leão e urso. Para tu chegar nela. Aí tu começa a ler, tem um cansaço. Aí tu venceu o leão, o urso, tu pegou a Bíblia, aí tu tem que vencer o cansaço. Depois do cansaço,
tu vai ver um renovo. Quando tu vê um renovo, aí a minha meta era múltiplo de 5. Não podia ler menos de 5. Mas na vida eu lia 10, 20, 30. Eu lembro quando eu cheguei em Salmo, quando eu comecei a ler Salmo, eu li Salmo em 2 dias. Eu consegui ler Salmo em 2 dias, 150 número, né? O número, 150 números. O que eu quero dizer para você? Se aproxima de Deus. Nada vai ser fácil na sua vida. Se eu falar que vai ser fácil, eu estou te enganando. Mas o Senhor fala, onde que a Bíblia foi lida na palavra introdutória? Onde passares comigo, o Senhor vai passar contigo. Se entrar no fogo, ele fala, eu entro. Ananias, Misael e Azarias caiu no fogo, porque não quis se dobrar o Deus da Babilônia. E o rei viu o quê? O quarto ano. Ou seja, quando passares pelo fogo, vou passar contigo. Ou seja, Aleluia. não vou ausentar o fogo, mas vou passar contigo no fogo. Eu estou falando, nada vai. Mas também vai ter livramento, vai ter coisa que tu vai pedir hoje que vai acontecer no mesmo dia, tá, igreja? Às vezes é demorado, é naquela busca. E às vezes tu vai assim, daqui 1 ano ou 2 anos, às vezes no outro dia tu já tinha de pronto. Deus vai te surpreender. Então a gente não sabe a hora, o momento que Deus vai te abençoar. Eu costumo dizer, é aquele dia que você não quer ir para a igreja. É aquele dia que você não quer. É aquele dia que o Senhor reservou para você. O inimigo, sabe o que o inimigo faz? Se levanta contra a sua vida. Aí, ao diabo, nesse dia, que é o dia da tua vitória, você não sabe, mas Deus já sabe, teu inimigo na tua alma já sabe. Aí teu filho se levanta, sua mãe e seu pai se levantam contra você, tudo começa a dar errado. E chega lá no culto e tu fala assim, eu não quero isso. Aí vem o Espírito Santo, vai. Aí você começa a se lavar do seu corpo. Sabe o que, irmão? Os espinhos não querem que você apareça. Os espinhos não querem ver você exalando. Mas Deus está falando assim, você é a rosa de Sarão do vale. Ele está falando assim, eu sou a macieira. Aleluia. Assenta debaixo de mim. Porque meu fruto é doce. Ou seja, se a vida está armada, Deus está falando, meu fruto é doce. Vem se deleitar-te em mim. Vem, se entrega a mim. Deus está falando, para de lutar contra mim, se entrega a mim. Se entrega a mim. Meu fruto é doce. Meu fruto é doce. A vida está armada, mas o meu fruto é doce. Se assenta aqui na minha presença e desfruta, porque eu vou trazer descanso para a vossa alma. Aleluia. O meu jugo, meu fardo é suave. Deus está dizendo para a igreja, eu cuido, eu protejo, eu levanto, mas eu forjo. E forjar machuca até a igreja. Deus não quer ver filho mimado, não. Deus não quer ver filho mimado. Deus quer que tu valorize o último. Deus quer que tu valorize tudo na sua vida. Deus quer que tu reconheça que tudo que você tem, Deus que te deu. Aleluia. É só através do processo que tu vai entender isso. Igreja, passe pelo processo. Passe pelo processo. Mas desfrute do fruto que Deus tem reservado para você. Desfrute do fruto. Fica de pé, igreja. Desfrute. 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 Deus manda, aleluia, teus frutos para a igreja. E fala, desfrute daquilo que eu tenho para você. Aleluia. Se achegue, se aceite. Debaixo dessa sombra, que é a minha presença, que te cobre, que te envolve. E que te diz, o espinho não vai te destruir. O espinho não vai te parar. Porque debaixo de mim tem descanso. Debaixo de mim tem proteção. Eu sou
Aleluia. Recebe de mim a minha presença. Recebe de mim a minha unção. Recebe de mim. Que desce sobre as vossas vidas. Que desce sobre cada um de vós. Não é tempo de parar. Não é tempo. Não é tempo. Vosso adversário se levantou. Vosso adversário tem se preparado. Mas eu tenho digo à minha igreja. Eu guardo debaixo de mim. Eu protejo os meus. Eu sou fiel. Eu velo com a minha palavra. E digo, vão conseguir. Vão vencer. Porque eu sou o Senhor e velo por cada um de vós. Aleluia. Deus, em nome do Senhor Jesus. Daí a tua igreja na tua casa. Aleluia. Continua aguardando.